Graças a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos na palavra do Senhor. Antes disso, compartilhar a bênção que foi ontem a reunião dos homens lá na casa do irmão Paulo, a presença dos irmãos que puderam chegar. Tivemos um tempo agradável. Eu peço que os irmãos continuem orando pela saúde do irmão Paulo. Eu achei ele um pouco mais animado com o novo procedimento que foi feito de... colocou a sonda, né, para poder fazer alimentação não mais via oral, também via oral, mas com suplementos e com alguma coisa que dê um pouco mais de vigor para a saúde dele, né? Está bastante debilitado, mas continuemos orando por ele, pela irmã Vani, dando força para ela poder continuar auxiliando, porque ele precisa de muito auxílio, né? Então, Deus seja misericordioso para com a vida desse nosso irmão que eu conheço desde 1990. Partilhamos momentos alegres, momentos tristes, mas Deus sabe os propósitos que tem para a vida de cada um dos seus servos. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 4, versos de 30 a 34. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Eles se podem. 1 Reis 4, 30 a 34, diz assim a palavra do Senhor. 29, vamos ler também. E deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração, como areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele mais sábio do que os homens, de que todos os homens, os de Etã, Ezraíta, Emã, e Calcol e Dardã, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações ao redor. E disse ele 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. E vinham todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Senhor, nós pedimos nessa manhã que a Tua palavra possa nos orientar, nos exortar a fazermos a obra que tem preparado para nós, que não tem nós nesse mundo ainda, ó Deus, para levarmos o Evangelho, que nós possamos estar dia a dia ciente dessa responsabilidade e comunicar o Teu amor para com o homem, ó Deus, através de Cristo Jesus, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Salvador. Usa-nos para a Tua glória até a Tua vinda. Eu oro agradecido com o perdão dos meus pecados em nome de Cristo. Amém. Podem assentar-se. Responsabilidade pessoal de propagar o Evangelho. Ah, mas aqui no Velho Testamento, falando sobre o Evangelho? Sim, falando sobre o Evangelho. O pastor iniciou com Marcos 16:15, na quinta-feira, ide e pregai o Evangelho, a responsabilidade pessoal. Quando nós testemunhamos, nós estamos pregando o Evangelho. Não precisamos estar atrás de um púlpito para pregar o Evangelho. Quando entregamos um folheto, como o irmão Paulo falou ontem à noite para nós, entregando onde vai um folheto, seja na hora do abastecimento, seja no hospital, seja onde for, nós estamos evangelizando. Cristo, quando chamou os apóstolos, os primeiros apóstolos, em Mateus 4,19, ele disse: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, vocês vão ganhar almas para mim. Então a nossa responsabilidade, a responsabilidade pessoal de cada um que já tem Jesus Cristo como Salvador, é de levar o Evangelho, ide, né, e levar o Evangelho. Então nós precisamos nos conscientizar dessa necessidade. Olha o versículo 31. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. E ali fala de Etã, Ezraíta, né, Emã, Calcol, Dardã, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações. Quer dizer, o nome de Salomão foi propagado por todas as nações. E 34 diz que vinham todos os povos a ouvir da sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Aqui, quando fala da sabedoria de Salomão, não é sabedoria humana, é sabedoria pelo conhecimento de Deus na vida de Salomão. Então as pessoas privavam a presença de Salomão para saber sobre o Deus a qual ele servia. As pessoas tinham prazer em chegar para ouvir as maravilhas que Deus operava na vida
deste homem Salomão. É assim que funcionava na época da dispensação da lei. As pessoas vinham procurar o povo de Israel para saber sobre o Deus ao qual serviam. O Deus que os tirou do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Jordão. Esse Deus os povos vinham privar para conhecer. Todos vinham saber e buscavam a presença de Deus dessa forma, falando com Salomão, falando com o servo de Deus. Por quê? Porque esses povos serviam a deuses estranhos, a deuses de escultura, serviam a deuses que não eram o verdadeiro Deus. Então falava, testemunhava sobre Deus. Era a vida de Salomão. Ele falava para todas as nações. 1 Reis 10, de 1 a 3. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, olha só, ouviu sobre o nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com muito exército, com camelos carregados de especiaria, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e veio a Salomão e Salomão lhe disse tudo quanto tinha no coração. E Salomão lhe declarou todas as palavras, nenhuma coisa escondeu ao rei que não lhe declarasse. Então as pessoas desejavam estar com Salomão por causa do que Deus fazia através da vida de Salomão. Eles não queriam mais ouvir só dos deuses estranhos. Assim como hoje, irmãos, as pessoas precisam ouvir sobre o Deus que nós servimos. Por isso que é a nossa responsabilidade. Salomão esclareceu detalhes por detalhes a rainha de Sabá. Não encobriu nada, abriu as portas do seu reino e mostrou: tudo que tu vês aqui não é pela minha força, pelo meu poder, é porque Deus tem me abençoado, porque eu sirvo a esse Deus. E contou sobre a fama que ela ouvia lá na sua terra, veio presenciar da boca de Salomão. Então Salomão esclareceu. Mateus 12, 38 a 42. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quisermos ver da tua parte um sinal. Mas Jesus lhe respondeu e disse: uma geração má, adúltera, perversa, pede um sinal, porém não se dará nenhum sinal a não ser o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites na baleia. Então Jesus Cristo estava pregando sobre a sua morte, sua vida, morte, sepultamento, né, e ressurreição, e o povo ainda queria ouvir um sinal. Aquilo que Jesus pregava não agradava o povo, queria um sinal. E não seria dado nenhum sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E depois ele diz que os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque não se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior que Jonas, Jesus Cristo. E olha só, a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará. Por quê? Porque ela veio dos confins da terra para ouvir sobre a sabedoria de Salomão, ou seja, veio para ouvir de Deus. Então ela vai julgar esses que têm ouvido e têm rejeitado a palavra de Deus. Porque quando ela veio, viu, ouviu, se maravilhou com o poder de Deus. E ela realmente ouviu o testemunho de um homem, servo de Deus. Um dia ela será testemunha contra esses que têm rejeitado. Deus usava e usa servos fiéis para levar a mensagem do Evangelho. Eu não posso, na minha vida de pecado, querer pregar o Evangelho. Por quê? Porque se eu não tenho testemunho, como as pessoas vão crer em mim se eu não tenho testemunho? Salomão tinha um testemunho, a despeito que depois ele abandonou os caminhos do Senhor lá no final da vida. Mas enquanto ele estava nos caminhos do Senhor, ele tinha autoridade para pregar o Deus ao qual ele cria, o Deus pelo qual ele vivia até aquele momento. Foi assim então, irmãos, na época da dispensação da lei. Hoje não é mais assim. As pessoas até podem vir à igreja para ouvir a palavra de Deus, mas não é obrigação da igreja esperar que as pessoas venham. A obrigação é o id. Nós é que temos que levar Deus para essas pessoas, porque elas carecem, elas vivem nos seus prazeres, elas vivem atrás de seus deuses, atrás dos seus hobbies, atrás de servir a sua própria carne e carecem de ouvir sobre o Deus que nos salvou, o Deus pelo qual nós vivemos e servimos. Só que para isso nós precisamos ter uma vida de testemunho como Salomão teve uma vida. Então a dispensação da graça
ela, no momento que eu aceito Jesus Cristo como Salvador, eu tenho a responsabilidade de levar o Evangelho. Eu sou responsável como salvo. Eu não posso me acomodar na minha situação de salvo. Porque eu sou salvo, mas os outros que estão indo para o inferno, eles precisam ouvir. Nós não podemos decidir por eles, mas nós precisamos falar da fama do nosso Deus. Falar do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É o desafio. Jesus comissionou lá em Mateus 28, 18 a 20. Todo o poder me é dado e eu passo a vocês esse poder, porque vocês creem em mim. Ide, fazei discípulos, ensinai, para que eles também possam ser outros ganhadores de almas. Então nós vivemos na dispensação da graça e a nossa responsabilidade foi o que Salvador nos deixou, nos comissionou. Missão ou omissão? É muito fácil sustentar missionário. Por quê? Porque eu não estou me envolvendo, mas nós precisamos, irmãos, além dessa responsabilidade de sustentar, nos envolvermos com a obra do Senhor, com o evangelismo. Nós vamos fazer um projeto que o pastor falou para nós na quarta-feira, sobre o fato de evangelizar nas sinaleiras. É uma oportunidade de eu vir. Ah, mas eu não sei falar, posso entregar um folheto? Posso segurar a faixa que nós vamos ter? É uma forma de levar o evangelho às pessoas. Eu não posso ficar acomodado, esperando que elas venham. Até elas podem vir. Mas quão prazeroso será para o servo de Deus levar o evangelho e ver uma pessoa salva. Ou talvez nem saber se foi salva, mas talvez na eternidade, quando chegar na presença do Senhor, foi por causa desse folheto. Foi por causa da forma de vida que tu vivia que eu criei nesse Deus maravilhoso. Nunca falei para ti, mas foi por causa disso, irmão. É responsabilidade individual. Não podemos delegar para o pastor, não podemos delegar para os diáconos. Não podemos ficar esperando. Precisamos ir, porque é a graça de Deus. Faça a obra, eu, irmão, faça a obra tu. Quando João Batista pregava, antecedendo o Senhor, ele era a voz do que clamava no deserto. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Perguntaram para ele, é tu o Cristo? Não, eu não sou digno nem de sacar a sandália das alparcas dele. Mas eu sou a voz que está preparando o caminho. Né? E quando começaram a exaltar, João Batista disse, não, ele é que tem que ser exaltado, eu preciso diminuir e ele precisa crescer. Por quê? Porque eu não vim para salvar o mundo, eu vim para apresentar o Salvador. E é essa a nossa responsabilidade, irmãos, de apresentarmos o Salvador. Nós não podemos salvar as pessoas, mas nós podemos mostrar às pessoas o caminho pelo qual elas devem crer nesse Salvador maravilhoso. O livro de Atos é um livro maravilhoso, porque ele é o livro que narra a transição dessa era da lei para a graça. Ali no livro de Atos nós vemos a mudança de comportamento. João Batista já foi um dos precursores, ele já estava indo para o deserto, para os locais onde as pessoas não vinham buscar em Israel, conhecer Deus, ele já estava levando a mensagem. Ele pregava o batismo do arrependimento, mas nós pregamos a salvação de Jesus Cristo. Ele foi o precursor, ele preparou o caminho do Senhor. Vivemos então nessa época. Atos 8, 26 e 27. O anjo apareceu a Filipe, dizendo, levanta-te, vai e prega para aquele eunuco que vem vindo lá no caminho, o eunuco de Candace. Eu quero que tu levante da tua situação e vá lá e prega para ele, para que ele possa conhecer a maravilha que é Jesus Cristo. E ele foi, e quando ele encontrou o eunuco estava lendo a palavra do Senhor em Isaías, falando sobre o servo que sofreu, e aí ele pergunta, de quem está falando? E aí Filipe apresentou Jesus Cristo. Ele foi, por quê? Não porque apareceu um anjo e transportou ele para lá, que naquele momento foi assim que Deus usou. Nós não precisamos disso, mas nós sabemos da nossa responsabilidade. Nós precisamos ir, irmãos, e pregar o Evangelho. Não podemos esperar as pessoas. Vai, é imperativo. Ele disse, vai. Ele vem para Jerusalém, esse eunuco, conhecer a Deus, como foi no caso da rainha Sabá. Sabe por quê? Porque eles adoram deuses estranhos, eles precisam adorar a mim. O Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o que pregou Filipe. O Espírito Santo manda, irmãos, para nós. A palavra de Deus fala, o Espírito Santo nos leva para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Atos 10, 9 a 12.
No dia seguinte, indo eles pelo caminho, estando perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, na hora sexta, e teve fome. Enquanto preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso que fosse como se fosse um grande lençol atado pelas pontas, vindo da terra, vindo para a terra, vinha do céu para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E aí o que ele ouviu? Pedro, levanta-te, desce e vai, não duvide, vai e prega o evangelho. Quer dizer, Pedro estava sendo chamado pelo Espírito Santo para ir pregar aos gentios. Foi lá para pregar para Cornélio, e ele duvidou, mas Senhor, eu nunca, na visão era para comer animais imundos. Ele disse, eu nunca comi animal imundo. E Deus fala para ele, não chame imundo aquilo que eu separei. Separei os gentios também para ouvir. Então, ele saiu da sua condição das pessoas que receberam o evangelho, e Pedro foi com aqueles homens que vieram lhe buscar para pregar para Cornélio. A palavra de Deus fala em Atos que eles, toda a família, se reuniu, estava atenta, esperando, ansiosa para ouvir sobre o evangelho. E Pedro pregou e foram salvos, porque ele saiu da sua zona de conforto. Ah, Senhor, eu não posso. Ah, mas Senhor. Não, vai, prega para eles, porque eles estão sedentos de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor deu a missão, ele deu a responsabilidade para Pedro e deu a responsabilidade para nós. Ah, mas eu não sou discípulo, eu não sou preparado no seminário, eu não sou pastor. Não, é a responsabilidade do salvo. As pessoas precisam ouvir de um salvo e não de um pastor somente. Atos 13, de 1 a 3, na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e doutores, a saber, Barnabé e a Simão, chamado Ninja, e Lúcio Cirineu Manaém, que fora criado com Herodes Tetraca, e Saulo também estava lá. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. O despedir é enviar. Ó, vão, que o Espírito Santo está mandando, vão pregar, não fiquem aqui. Ah, mas aqui é uma igreja, não, vão pregar. E eles abriram tantos e tantos trabalhos, Paulo, Barnabé e todos os outros, porque ouviram a ordem do Espírito Santo de ir, foram, não esperaram os incrédulos chegar. Nós não podemos esperar, irmãos. Nós precisamos cumprir o ID do Senhor. A dispensação da graça impõe essa responsabilidade ao salvo. Nós sabemos que no milênio vai voltar como era no período da dispensação da lei. Mas hoje nós precisamos sair. Nós não precisamos. Oséias, não nosso irmão Oséias, Oséias 14, 4 a 8, fala sobre o povo de Israel voltar para Israel, para Jerusalém, e lá, no milênio, as pessoas vão chegar de novo para ouvir sobre o Evangelho. Mas hoje, irmãos, as pessoas não precisam chegar na igreja. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus nos chama para isso. Miqueias 4, de 1 a 3, também fala sobre isso, que a casa do Senhor será estabelecida e as pessoas correrão à casa do Senhor para ouvir. Mas hoje é a nossa responsabilidade, porque nós não vivemos no milênio, nós vivemos na dispensação da graça. Nós precisamos dar testemunho para que as pessoas possam entender a sua condição de pecado e decidir como bem entenderem. Mas se não ouvirem, como crerão? E se nós não formos ou não enviarmos missões, como é que elas vão ouvir? Deus carece de pessoas para levar o Evangelho? Não. Deus tem o seu povo, Ele tem pessoas suficientes, mas não pode ficar na mão de poucos o pregar o Evangelho, o testemunhar. Mesmo que tu não fale com a minha vida, com a tua vida, nós podemos testemunhar. As pessoas estão olhando para nós, vendo como nós nos comportamos, vendo como nós agimos. Se aquilo que nós dizemos, nós fazemos, isso é um baita de um testemunho. Não precisa mais do que falar muitas vezes, porque eu sei em quem esse homem, essa mulher crê, porque aquilo que ele está procedendo é porque está crendo. As pessoas precisam ser tiradas do inferno, porque elas já estão no inferno por não crer. Elas precisam ser tiradas.
e o que eu tenho feito, o que o irmão tem feito. É nossa responsabilidade. É a ordem do Senhor. Ele dá essa ordem. E nós vamos ver rapidamente 3 pedidos de testificar e a nossa responsabilidade de ir, de obedecer e de pregar. O primeiro pedido vem do céu, de Jesus Cristo, quando ele comissiona em Marcos 16:15 e a grande comissão em Mateus 28, 18 a 20, ele diz: ide, o próprio Senhor. Então, o céu pede, o céu implora para que aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador vá e pregue o Evangelho. Pede para todos nós irmos. O próprio Salvador pede. Se eu creio nesse Salvador e ele me pediu, será que eu vou ficar devedor para aquilo que ele me pediu? Será que eu vou me omitir ao invés de fazer o que o céu pede? Ele me entregou essa responsabilidade. Os anjos queriam essa responsabilidade de Deus, não é dos anjos, é daquele que aqui, que vive nesse mundo, que creu que eu vim para salvar esse pecador. Ele creu, ele tem essa responsabilidade, é individual, não é da minha esposa, não é dos meus filhos. Ah, eles creem, é eles com Deus. Eu tenho a minha responsabilidade. Não se trata de religiosidade, não se trata de querer pregar doutrinas. Num primeiro momento, trata-se de falar sobre o que Jesus Cristo fez. Veio ao mundo, deu um exemplo de vida, viveu conforme Deus mandou de forma santa, irrepreensível, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Só isso, se eu falar, a pessoa vai poder decidir em crer ou não crer. O Espírito vai trabalhar no coração da pessoa. Mas eu preciso falar sobre o Evangelho. E o Evangelho é isso, conforme Pedro fala em 1 Coríntios 15, 2 e 3. O que ele recebeu do Senhor, ele entregou. Que o Senhor Jesus Cristo, morreu conforme essa Escritura, foi sepultado conforme essa Escritura e ressuscitou no terceiro dia. Isso é Escritura, isso é Evangelho. Fora disso, eu posso ter conhecimento, mas vai depender do meu relacionamento com Deus para mim ter mais argumento. Porque, claro que as pessoas têm dúvidas em outras áreas, eu preciso ter argumentação também para sustentar aquilo que eu creio. Mas, num primeiro momento, não é o que Deus está pedindo. Ele diz: ide, porque tu já creu. Então, o céu nos dá essa responsabilidade. A outra responsabilidade é dada pelo inferno. É duro, mas o inferno nos dá a responsabilidade. Lucas 16, 19 e 31 fala lá de quem? Do rico e Lázaro. Fala de 2 homens que viveram nesse mundo. Um viveu de forma regalada, tendo todos os bens, o rico, e Lázaro viveu abaixo da mesa dele, querendo comer das migalhas que sobravam da mesa. Mas o que aconteceu? E vai acontecer para todos. Ao final de um ciclo, morreram ambos. Quando morreu, o rico foi levado para o Hades, o inferno. Quando morreu Lázaro, foi levado para o seio de Abraão. O seio de Abraão seria estar com Deus. Porque naquela época, não é assunto, não tinha ainda o céu estabelecido, mas era no Hades. Ficava com Abraão, ficou no seio de Abraão. E o que aconteceu? O rico, vendo Lázaro no seio de Abraão, ele pede para, primeiro, todo aquele calor que ele tinha, toda aquela tormenta que ele tinha no inferno, pediu para que Lázaro molhasse o dedo e fosse lá e colocasse na língua dele para aliviar o tormento que ele vivia. E Deus disse: não, isso não é possível. Passou a vez. Isso era em vida. Passou a vez. Existe um abismo entre nós, entre onde está o seio de Abraão e o Hades. Não creu, perdeu a vez. E aí eles continuam falando. E o que acontece? O rico clama, manda Lázaro ressuscitar e ir lá pregar para os meus irmãos, porque para que eles não venham aqui para esse mesmo lugar de tormento. Então o inferno, através do rico, pedindo para que alguém fosse e pregasse para os irmãos desse rico, para que eles não viessem para o mesmo local de tormento. E o que Deus fala? Tem a palavra para crer. Mesmo que um morto ressuscitasse e fosse pregar, eles não creriam. Eles têm a palavra para crer. E hoje, irmãos, nós temos a palavra para pregar, porque o inferno clama para que nós tiremos as pessoas desse local.
A pessoa só que não crê em Jesus Cristo como Salvador e partiu para a eternidade sem Cristo, só vai dar valor a Cristo no inferno, mas vai ser tarde demais para essa pessoa. Passou a vez da pessoa. Não há mais o que ser feito. Então o inferno clama e nós sabemos dessa responsabilidade. Por que nós não fazemos a nossa parte? De levar o Evangelho. Tirar as pessoas. Meus irmãos têm ouvido, mas hoje eles preferem ir para esse lugar de tormento. Talvez algum dia possa mudar até que Deus os leve desse mundo. Mas hoje eles não dão ouvido ao Evangelho. Mas eu tenho feito a minha parte, tenho falado sobre Cristo. É assim que precisa ser. Porque eles precisam saber que lá não vai ser fácil. Não vai ser um local em que eles vão ter a tranquilidade de viver como tem tranquilidade de viver nesse mundo. Então o rico clama para que a palavra seja pregada. O inferno cobra para que as pessoas possam ouvir sobre Jesus Cristo. E nós que sabemos a verdade não temos nos envolvido. E por último, os ímpios cobram para que haja a pregação da palavra. Olha só lá em Atos 16, 6 a 9. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo para anunciar na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia que rogava que passasse e pregasse para eles, um incrédulo pedindo para que vem, prega para mim, eu quero ouvir sobre esse teu Deus. O incrédulo clamando, além de Jesus Cristo, além do inferno, o incrédulo clama para ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvir, eu quero decidir o que é melhor para a minha vida. A pessoa precisa ter opção, irmãos. Nós precisamos, como salvo, dar opção para as pessoas escolher. Mas se eu me calo, esse macedônio rogou um ímpio. Rogou para quem? Para outro ímpio? Não, para aquele que conhece o Salvador. Assim como a rainha veio e ouviu sobre o Deus em que Salomão servia. Precisam ouvir de um salvo. O Evangelho precisa ser propagado. As pessoas estão perdidas em seus pecados e carecem de ouvir a palavra de Deus. Diretamente de mim, diretamente de ti. E olhar para nossas vidas e ver que vale a pena, irmãos, se afastar do que o mundo oferece, desses prazeres momentâneos, da promiscuidade, da prostituição, da glutonaria, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos demonstrar através da nossa vida. Graças a Deus por essa igreja que se preocupa, tem um mês de missões, exorta a pregar o Evangelho, exorta as pessoas a se envolverem no Evangelho, porque a responsabilidade é de todos. E nós temos esse poder dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos comissionou. Que nós possamos ter em mente, então, irmãos, o clamor de Cristo, o clamor dos ímpios e o clamor do inferno, dia a dia na nossa vida, para que não nos impeça de falar sobre Jesus Cristo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque se um dia alguém que falou de Cristo para nós tivesse vergonha, talvez nós não estaríamos sentados aqui hoje. Cabe a nós a responsabilidade. A exortação para o crente. Não espere pelo missionário, não espere pelo pastor, pelos diáconos. Vá, faça a sua parte, faça eu a minha parte. A necessidade é grande e todo o corpo de Cristo precisa estar envolvido com alma, com espírito, na obra do Senhor. A obra é feita por todos, não por poucos. O trabalho, ele é responsabilidade da igreja local. Todos devem cumprir e não esperar por aqueles que são mais letrados. Não. Todos nós somos capazes de falar sobre Jesus Cristo. E para aquele que está nessa manhã, que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, foi pregada a palavra de Deus, foi dada a oportunidade para te crer, para que possa ser livre da condenação do inferno. Deus não quer que o homem vá para o inferno, como nós falamos no desafio ontem à noite. Ele não tem prazer em que o ímpio vá para o inferno, mas ele dá o livre-arbítrio. E se tu estás aqui na manhã de hoje sem conhecer Jesus Cristo, a vida, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo para te dar vida eterna, o convite é para que tu creia.
Não saia dessa igreja nessa manhã sem conversar com qualquer um dos irmãos que tu tenha mais afinidade, para que possa, na palavra de Deus, ver tudo isso que nós temos falado, temos pregado. O propósito que Deus tem para a tua vida é de salvação, não de condenação, mas a decisão é pessoal. Assim como é pessoal para mim pregar o Evangelho, é pessoal para ti crer no Evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida que nós temos em Cristo Jesus, obrigado, Deus, porque tu nos deste a responsabilidade de levar o Evangelho a toda criatura. Temos a nossa responsabilidade pessoal como igreja, também sustentar os missionários, pedimos pela vida de cada irmão, possa haver uma dedicação, possamos ter um folheto sempre à mão para entregarmos às pessoas, para que elas também possam conhecer ao Deus que nós servimos, e que a nossa vida, o nosso testemunho possa ser digno, Deus, daquilo que tu fizeste na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Se nós temos alguém que não te conhece como Salvador, possa nessa manhã, Deus, fazer uma decisão aceitando Cristo como Salvador, conversando com algum dos nossos amigos. Ajuda-me, Deus, a fazer a tua vontade e não a minha. Eu oro em nome de Cristo. Amém.